Muito bom dia a todos. Para mim é sempre uma grande felicidade estar aqui com vocês. Na manhã de domingo eu sempre acordo assim muito feliz. Nossa, hoje eu vou lá no Aprendiz, é sempre um momento assim muito especial. Então, pessoal, hoje eu separei um tema para a gente conversar muito importante, para a gente refletir, para a gente sempre trazer na nossa consciência, que é sobre a cura espiritual, né? O que envolve toda essa conversa, todo esse contexto. Tem um escritor de ficção científica que ele se chama Arthur C. Clarke, né? E ele escreveu as 3 leis de Clarke lá, não sei o quê. E a terceira lei de Clarke, ele fala assim, que qualquer ciência, qualquer tecnologia avançada, ela é confundida com magia, né? Porque as pessoas não conseguem entender muito bem. É a mesma coisa que a gente pensar, pegar um celular muito avançado, hoje em dia, a gente levar, sei lá, no tempo das pedras e mostrar para aquele povo. Como é que eles vão enxergar aquilo? Como é que eles vão entender aquilo? É magia, é coisa assim de outro mundo, não tem como explicar. Não tem nem palavras para dizer. E quando a gente pensa no mundo espiritual, nos espíritos superiores, é a mesma coisa. E a gente, ao longo da história, não só na nossa cultura, dentro dos médiuns que a gente já teve, mas ao longo da história mesmo, já teve muitas provas do que o plano espiritual é capaz de fazer, né? No sentido de cura, no sentido de manifestação espiritual mesmo, nos mais diversos sentidos. E um dos maiores exemplos que a gente tem na nossa história é o médium José Arigó, né, que foi o grande médium de cura que nós tivemos. E o José Arigó, ele realizava, juntamente com um Dr. Fritz, né, que era o espírito que ele recebia, curas realmente assim milagrosas. Não tem como querer explicar. É coisa assim de ressuscitar gente morta. Tem uma história dele, tem várias histórias dele, né? Inclusive eu até trouxe o livro ali para mostrar para vocês, que esse livro, eu vou mostrar agora. Ele é excelente. Mas tem uma história do José Arigó, que eu adoro contar essa história, que foi um casal, até ele, que eu acho que esse casal era da Bahia, uma coisa assim, e o homem que ia consultar com ele, né? Só que aí eles chegaram lá em Minas Gerais, eles consultaram e o Dr. Fritz, a sua mulher veio com você, né? Chama ela aqui que eu quero conversar com ela. E a mulher não foi pra conversar com ele. Quem tinha ido lá pra consultar tinha sido o homem. Aí ele vira pra mulher e fala assim, o espírito, né, o Dr. Fritz, você tem fé em Jesus? Ela, uai, tenho. Pois é, Jesus vai te dar um presente. Você vai ser mãe. E ela olhando esquisito assim para ele, como assim, né? Você mãe? Ela teve um problema no útero e ela teve que tirar o útero dela, ela não tinha útero. Ela assim, como assim, né? Você mãe? Aí ela falou assim, não, o senhor deve ser está enganado, né? Porque eu tive um problema no útero, eu tive que retirar o útero, não tem útero mais. Aí ele vira para ela e fala assim, você acha que isso é um problema para Jesus? Deita aí. E ela deitou na maca lá e do lado tinha tipo uma mesinha, um negócio assim. Eles materializou um útero, abriu ela, abriu mesmo, porque ele cortava. E as pessoas não sentiam dor, as pessoas não sentiam nada. Colocou o útero nela, fechou, na hora lá, ele falou assim, pode ir para casa, daqui tantos meses você volta que eu quero ver o filho. Depois de tantos meses ela voltou com o filho para mostrar para ele. Então, tem um outro caso que aconteceu lá, que eles até colocaram no filme, que foi um senhor, chegou lá no centro, passando mal, e qualquer coisa que acontecesse lá no centro era fatal assim para o José Arigó, porque ele era uma afronta muito grande, tanto para a medicina, quanto para a Igreja Católica daquela época, porque eles faziam de tudo para acabar com o Arigó, com o trabalho dele. Então tinha que sair tudo perfeito, porque se saísse alguma coisa errada, já era. Aham. É desse jeito mesmo. É meu pai que foi curado por isso. Foi? Aí.
Tá vendo? E aí, chegou um senhorzinho lá no centro passando mal. Ele passando mal, qualquer coisa, aí, pum, caiu no chão. Ele ficou desesperado. Aí chamou os médicos, os amigos lá, olhou e falou assim, não, ele morreu mesmo. Morreu lá dentro do centro. Só que eles não sabiam o que eles iam fazer, né? O José Arigó nem estava lá, se noticiasse aquilo, a imprensa ia chegar matando lá, toda aquela coisa. E aí, quando o Arigó chega no centro, o Dr. Fritz já incorpora nele. O Dr. Fritz era alemão, né? Meio bruto, assim, ele era bruto mesmo. Aí chega no velho lá e começa a chutar o velho. Chutando o velho, manda o velho levantar e morrer na casa dele. O velho levanta e vai embora. E essa cena eles colocaram no filme. E foi desse jeito mesmo. Pois é. E aí, a única pessoa que ainda está encarnada, que participou dos trabalhos do Arigó, foi a dona Leida Lúcia de Oliveira, porque o resto do pessoal já desencanou tudo. E ela organizou esse livro, que é o Cirurgias Espirituais, tudo documentado assim do José Arigó. É o melhor um material para estudar o José Arigó, é esse livro que a Leida organizou. E ela documentou tudo, esse livro aqui é fantástico. Ela conta um pouco da história do Arigó, do Dr. Fritz, do trabalho, dos relatos dos médicos, da repercussão, porque o trabalho do Arigó teve uma repercussão internacional. A filha do Juscelino Kubitschek foi curada por Arigó, um dos filhos do Roberto Carlos foi curado por Arigó. A Força Aérea do Exército lá da Argentina fretava uns 2 aviões por semana mandando gente lá para o Arigó atender. Então, assim, era uma repercussão internacional que teve. E a grande pergunta que eu trago para vocês aqui hoje, o plano espiritual, ele tem toda essa capacidade de curar, até de ressuscitar gente que já morreu. E, diante dos mais diversos problemas que a gente vive na nossa vida, imagine uma pessoa com câncer terminal, um sofrimento assim indescritível no hospital. Ou qualquer outra doença que às vezes não tenha cura. Um espírito superior com toda a capacidade de curar, com todo o conhecimento, sabendo exatamente o que a pessoa tem, sabendo exatamente o que a pessoa precisa para ser curada, o que precisa ser feito para curar, conseguindo curar a pessoa na hora. Ele olha para a pessoa, mas ele não cura. Ele deixa a pessoa naquela condição. E a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós, por quê? Não era todas as pessoas que no José Arigó que recebia cura, não. Algumas pessoas não recebiam. A grande questão é, por quê? E esse questionamento, ele traz revolta para muitas pessoas. No sentido de que tem muitas pessoas que têm um paradigma muito ateísta, muito materialista. E esses são os questionamentos que elas fazem. Se Deus tem todos aqueles atributos de benevolência, de justiça, que está em todos os lugares, por que existem todos esses sofrimentos? Por que os espíritos superiores não curam todo mundo? Mas, um dos primeiros capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, é: o meu reino não é deste mundo. E também tem um outro capítulo muito importante, que é Bem-aventurados os aflitos, que vai elucidar bem esse contexto. E nesse capítulo, o meu reino não é deste mundo, tem um tópico lá que ele fala assim: um ponto de vista. Que tudo depende de um ponto de vista. E para eu começar a explicar melhor para vocês essa questão do ponto de vista, eu vou contar uma outra história. Que é a história que eu adoro contar essa história, eu já contei algumas vezes, que é a do Ramdés. O Ramdés, que não, o nome dele não era Ramdés, era outro. Mas ele era um psicólogo lá dos Estados Unidos, muito famoso, chegou a ser professor de Harvard, toda aquela coisa. E na época, lá daquela época do movimento dos hippies, toda aquela coisa, ele fazia pesquisa com alucinógenos. E ele ficou sabendo que na Índia existiam pessoas que só com meditação, só com a respiração, entravam em estados alterados de consciência, toda aquela coisa, e ele ficou querendo saber. E ele era muito materialista, ele era muito cético. E aí ele conta que ele foi lá na Índia. E nessa época, a mãe dele tinha acabado de falecer com um problema de câncer, alguma coisa assim, um problema que ela teve. E ele faz essa viagem lá para a Índia, ele programa para ele ficar um tempão lá, e nesse tempo todo que ele fica lá,
ele não encontra ninguém. E quando ele estava perto já de ir embora, um amigo dele fala assim, eu vou lá visitar o meu mestre, você quer ir lá comigo? É muito importante você conhecer ele, né, eu queria te apresentar ele, toda aquela coisa, só que era longe, tipo assim, tinha que viajar de carro, né, lá para chegar nesse mestre, porque o mestre morava longe. E ele, não, eu vou lá, tá, vou lá. E quando eles estavam viajando, eles pararam num lugar meio deserto assim, e tava escuro, tava de noite já, e ele sai do carro e ele começa a observar as estrelas, o céu estrelado, toda aquela coisa bonita. E ele começa a pensar na mãe dele, pensar em todas aquelas questões que a mãe dele tinha passado, toda aquela coisa. E tá. Aí ele vai dormir, no outro dia ele acorda e eles seguem viagem até chegar no mestre. E aí quando eles chegam lá, tem toda aquela coisa, nossa, o mestre, né, toda aquela coisa. E ele muito materialista, muito sem graça, sabe nem como é que agiria naquela situação. E aí quando ele vai conversar com o mestre, que o nome desse mestre é diferente, né, o nome dele é Ninkaroli Baba, ele olha pra ele e fala assim, ontem à noite você estava observando as estrelas, né? Você estava pensando na sua mãe, que ela morreu com um problema, tal, e começou a falar exatamente o que estava acontecendo. Só que ele não tinha a mínima chance de saber. E aquilo virou ele de ponta cabeça. Ele fala assim, né, que a universidade, Harvard, tinha preparado ele para tudo, menos para aquilo. Tem o documentário dele que ele conta exatamente isso que eu estou contando para vocês, o relato dele. Tem esse documentário chama... Tem no YouTube, gratuito, eu esqueci o nome agora, e tem o filme dele, que é o Ramdas Going Home, que tem na Netflix. E aí ele vira de ponta cabeça. Ele vira outra pessoa. Aí ele vira o Ramdas, né? E ele passa a ser uma das figuras principais nos Estados Unidos da espiritualidade lá. Ele é extremamente importante, porque ele se transforma de uma maneira incrível. Só que acontece, por conta de todo o uso dos alucinógenos, por conta de toda aquela coisa, ele tem um AVC, ele tem um derrame. E ele fica com muitas sequelas com esse derrame, muitas sequelas. Ele fica totalmente dependente de outras pessoas depois desse derrame. E ele conta toda a história dele com esse acidente que ele teve. Só que isso aconteceu depois dessa mudança dele de perspectiva, de vida, de paradigma, de toda aquela coisa, todas as conversas que ele tinha com esse mestre, o que esse mestre apresentava para ele. E aí nesse filme lá da Netflix, ele fala assim, eu não desejo que ninguém tenha um derrame, mas eu desejo a graça que um derrame pode conceder. Porque ele fala que depois do derrame, ele ficou tão interiorizado nele mesmo, e ele conta isso sorrindo. Ele conta isso rindo. Porque aquilo para ele foi mágico. Foi doloroso, mas foi mágico. Foi um processo transformador. E vale muito a pena dar uma olhada lá. E é exatamente isso que a gente passa na nossa vida. Às vezes a gente não sabe interpretar todos esses contextos que nos acontecem, todas essas condições que nos acontecem. Daquela história, né? Às vezes a cura vem através de uma doença, às vezes a transformação vem através de um remédio amargo, alguma coisa assim. E uma outra questionamento muito importante para a gente conversar aqui é o que é cura? Imagine, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenho um estilo de vida, que eu como só comida que não presta, eu faço só coisa que vai me prejudicar, e por conta desse meu estilo de vida, eu acabo pegando uma doença, né? E essa doença, ela pode ter sintomas, igual quando a gente, por exemplo, pega gripe, eu fico resfriado, fico com o pulmão ruim, pode dar febre. Essa febre, esse pulmão, não sei o que, são sintomas da doença. Quando a gente toma o remédio ele vai tratar os sintomas da doença. Ele não vai tratar a doença. Ele não vai tratar a causa da doença. Se ele não trata a causa da doença, a doença ela pode voltar. O remédio ele não cura nesse sentido. A cura verdadeira, ela vem com a mudança. A mudança traz a cura
E todos esses aspectos que a gente vive na nossa vida, eles nos forçam a mudar. Porque se não mudar, as coisas não melhoram. Eu costumo falar assim, né, que é engraçado, tem gente que acha engraçado, que eu sigo a filosofia do pau toral. Porque tem muitas pessoas que às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, cara, se tu fizer isso vai dar ruim, não faz não, toda aquela coisa, você conversa com a pessoa, você explica para ela, mas não resolve. Aí você fala assim, não, já que não resolve, deixa o pau torar, porque quando o pau torar as coisas se resolvem naturalmente, pronto. Porque quando a conta chega, não tem escolha. Porque todas as nossas ações, elas também trazem consequências. E isso também traz uma tranquilidade pra gente, porque a gente não tá no papel de também de salvar ninguém, de querer ser professor do outro nesse sentido. Porque quem realmente vai nos ensinar, nesse sentido, é a vida, através das consequências de nossas próprias ações na vida, fazendo a gente sentir coisa X, Y ou Z. É igual nesse mesmo capítulo que eu falei para vocês, que o meu reino não é deste mundo, o último tópico dele é o relato de uma rainha francesa. Aí ela fala que ela viveu, quando ela estava encarnada, que ela viveu acima de todo mundo, com um ego muito grande, se achando superior a todos, toda aquela coisa, achando que, né, enfim, a última Coca-Cola do deserto, toda aquela coisa. E quando ela morreu, ela ficou diante de uma outra realidade. Ela perdeu tudo, né, nesse sentido, ela não era mais rainha. E aí ela fala assim, por mais que ela viveu uma vida profundamente desarmonizada, desequilibrada quando ela estava encarnada, ela fala assim, quem melhor do que eu para entender esse ensinamento de Jesus que meu reino não é deste mundo? Ou seja, até a pessoa que viveu no maior desequilíbrio, ela fala assim, quem melhor do que eu para entender isso? Isso tranquiliza o coração. Porque a pessoa, todo mundo que está na vida tem um aprendizado. Não importa se a pessoa siga o caminho das trevas ou o caminho da luz, as trevas vão ensinar a mesma coisa que a luz, no sentido de as consequências de nossas ações vai ensinar a mesma coisa. Mesmo a pessoa que vive no maior desequilíbrio, ainda assim ela vai aprender sobre a luz, com as consequências da ação dela. Então, não importa, todos os que estão na Terra, encarnados ou desencarnados, não importa a forma como vivem, ainda assim tem um aprendizado. E quando a gente pensa nesse contexto de cura, de transformação, como que isso faz a gente observar a nós mesmos na nossa vida? Né? O que isso traz de reflexões, de transformações? Porque se eu tenho doença XYZ, ou se acontece coisa XYZ comigo, dependendo da forma como eu interpreto a vida, isso pode trazer muita revolta, pode trazer um sentimento de injustiça em relação ao divino, em relação até mesmo aos espíritos, em relação à vida. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com tal pessoa que eu goste? Ou os mais diversos questionamentos que esse momento faz a gente ter, faz a gente pensar, faz a gente refletir. Porque são momentos duros, são momentos muito difíceis, são momentos que a aceitação ela é muito complicada. Porque é doloroso. Porque às vezes esses problemas eles colocam em xeque até mesmo a vida deste corpo, podendo levar a desencarne, né? As mais diversas questões. E aí que é tão importante, nesse momento, a gente olhar para nós mesmos e perguntar como eu estou interpretando isso, como eu estou enxergando isso. Porque tem aquela história, tudo depende, como eu falei para vocês, do ponto de vista, como eu estou interpretando. Se eu tenho uma visão muito materialista da vida, isso vai gerar em mim uma tendência a ter certos comportamentos, ter certas atitudes. Se eu penso, essa é a única vida que eu tenho,
E eu quero ser feliz. Eu só tenho essa chance para ser feliz. Essa chance para viver isso. E se na sociedade que a gente vive, com toda essa competição, com toda essa coisa e com os valores que ela coloca dentro de cada um de nós, no sentido assim, quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Mas, se essa é a única vida que eu tenho para conseguir tal coisa, e se morreu, acabou, a gente vai deixar de existir depois da morte, então não tem problema, né, roubar o outro, toda aquela coisa, porque eu vou deixar de existir mesmo, o outro vai deixar de existir mesmo. Se o outro faz cagada comigo, toda aquela coisa, não tem problema eu bater no outro, né, até mesmo matar o outro, porque vai deixar de existir mesmo, né, eu vou deixar de existir. Então, tem todas essas tendências que um pensamento materialista pode ter. Agora, se a gente muda o ponto de vista e passa a enxergar através da reencarnação, através da vida após a morte, até mesmo os momentos difíceis, eles são encarados com uma atitude muito boa, no sentido de ser um grande aprendizado, um grande momento de sabedoria. Porque na impermanência da vida, ela vai trazer pra gente, se até as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Essa é a coisa boa da impermanência, né? Porque não é só coisa boa que vai passar, coisa ruim também passa. E se tudo passa, vai chegar um momento que isso de alguma forma, que às vezes no momento eu não entendo, vai passar também. E o que que vai ficar? O que que fica? Eu costumo falar assim, primeira coisa, quando a gente tá na cagada, né? Primeira coisa, tudo passa. Aí a segunda coisa é que a gente pensa, por trás de todo grande sábio também existe uma grande cicatriz. Porque todos esses momentos, eles vão nos moldando, são momentos preciosos. Tem uma história do Khalil Gibran, que ele coloca no livro dele, que ele fala assim, estávamos eu e um amigo meu caminhando em visitar um templo. Um amigo virou para mim e falou assim, está vendo aquele homem cego? Ele é o homem mais sábio daqui. Aí ele fala assim, então eu fui lá conversar com o homem cego. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, olá, há quanto tempo que é cego? Ele falou assim, desde que eu nasci. E percorreu por quais caminhos de sabedoria? Ele falou assim, eu sou um astrônomo. Aí conta que nesse momento ele colocou a mão no peito e falou assim, eu vejo todos esses sóis, todas essas luas, todas essas estrelas. Ou seja, o que aquela cegueira fez aquele homem ver? Ele não estava vendo as coisas, mas ele estava vendo outras coisas. A cegueira trouxe uma outra visão para ele que as pessoas que enxergavam não tinham. Assim são com as doenças. Elas vêm com uma veste ruim, mas elas também nos trazem muitos presentes. Elas podem nos enriquecer muito internamente, no sentido de desenvolver compaixão, no sentido da gente poder valorizar mais certas coisas. Quantas pessoas que não passam, num certo momento o médico fala assim, ó, não tem cura, você vai morrer, não tem mais jeito. E aí nesse momento de um checkmate ali, a pessoa muda radicalmente, até mesmo passa a valorizar pequenas coisas da vida e depois ela, de alguma forma, ela recebe uma cura que às vezes não entende. Essa pessoa é outra pessoa. Então, essas doenças, elas também nos trazem muitos presentes, que às vezes, no momento, a gente não entende. A gente não consegue compreender. Tem uma outra história de um outro mestre da Índia também, que o nome desse mestre é Lahiri Mahasaya. Ele era o mestre do Yogananda. O Yogananda ele é mais conhecido. E esse mestre, ele era um grande mestre, e ele fazia muitas curas também, igual o José Rigó. E aí, tem uma parte do livro do Yogananda que um outro mestre fala assim, que o meu mestre, né, todos aqueles corpos curados por o meu mestre, é o outro cara falando, né, tiveram que alimentar as chamas do crematório, alguma coisa assim. Mas os discípulos crísticos formados por ele
foram seus verdadeiros milagres imperecíveis. Ou seja, como eu falei para vocês, qual é a verdadeira cura? Por que as pessoas também colocam Jesus como um médico? Que tipo de cura que ele vai trazer? Essa transformação interna, essa transformação interior, que realmente com essa mudança interna, a gente vai ter uma cura num sentido muito mais profundo, muito mais amplo do que a gente imagina. E isso é muito bonito a gente pensar assim, o que a gente está fazendo na nossa vida nesse sentido de estilo de vida, da forma como a gente está interpretando, de atitudes. E o que todos esses grandes mestres, eles têm para nos ensinar? Da mesma forma que no Evangelho, um dos primeiros capítulos é esse Meu Reino Não É Deste Mundo, em que ele vai apresentar a reencarnação, a vida após a morte, e ele fala que toda a lógica de pensamento de Jesus, ele parte desse princípio. Se tirar a reencarnação, toda a lógica do pensamento, ele deixa de fazer sentido. Da mesma forma, no texto Bhagavad Gita, no grande livro da Índia também, é a mesma coisa. O primeiro capítulo é o sofrimento de Arjuna. É Arjuna se lamentando para Krishna de toda a coisa que ele vive na matéria. Assim, né, filosoficamente falando. Da guerra lá, mas a gente interpreta de um jeito diferente. A primeira coisa que Krishna vai ensinar para Arjuna, ele fala assim, Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito, seu verdadeiro ser não morre, fogo não queima, água não molha, o vento não seca. E ele começa a falar de Krishna também da reencarnação, para Arjuna também da reencarnação, mesma coisa. E depois ele começa a ensinar de yoga para Arjuna. Então, olha só, o quanto que é importante a forma como a gente enxerga a vida, interpreta a vida, e a partir desse ponto de vista, qual atitude que a gente vai ter, quais escolhas que nós iremos fazer, o que vai acontecer a partir disso. Porque a partir desse ponto de vista, a gente pode desenvolver uma força interna muito grande no sentido de saber lidar com as adversidades da vida. E além de saber lidar com as adversidades da vida, conseguir aproveitar elas no sentido assim, o que eu posso aprender com isso? O que isso tem para nos ensinar? Porque cada doença, cada adversidade que nos acontece, aquilo ali também tem uma função. Tem um sentido maior, no sentido, o que isso está me trazendo? O que isso está me fazendo refletir? Né? E às vezes isso é essa mudança. E quando eu falo dessa mudança, pra gente já ir quase finalizando, tem uma história que eu gosto muito, que às vezes a gente precisa aprender a morrer antes de morrer. E esse morrer antes de morrer é nesse sentido assim dessa transformação interna, porque às vezes é uma morte e um ressurgimento de um novo eu, de um novo ser ali, de personalidade, pensamento. É uma morte que a gente tem para ressurgir outro. E aí o Rumi, ele conta que ele fala assim que o buscador, ele pode ser comparado a 3 tipos de mariposa, 3 tipos de borboleta diante da chama do amor divino, diante da vela do amor divino. Ele fala que a primeira apenas observa e fala assim, nossa, como essa chama, como esse amor é bonito, toda aquela coisa. A segunda mariposa, a segunda borboleta, ela apenas toca com a ponta de suas asas na chama do amor e fala assim, nossa, como essa chama queima, como essa chama arde. Mas somente a terceira, ela se joga na chama, ela é completamente consumida por essa chama. E ele fala assim, somente essa borboleta, somente essa mariposa pode dizer que conheceu da chama do amor, conheceu o amor divino realmente. Porque ela foi consumida e ela se transformou no próprio amor divino também. E essa história é muito bonita porque muito desses contextos que a gente passa, eles trazem todo esse contexto maior no sentido assim,
eu acho que eu vou ter que morrer antes de morrer. É como se a vida estivesse forçando a gente nesse sentido, né? E pra gente já ir finalizando, eu vou contar para vocês uma última história que eu acho ela muito bonita, que é desse mesmo mestre, do psicólogo lá que eu falei para vocês, que ele foi para a Índia, que ele teve o AVC, que teve derrame, é desse mesmo mestre, né? Que eles iam até lá na Índia, longe, em outra cultura, toda aquela coisa, e esse mestre mandava eles, quando eles perguntavam assim, mestre, como eu faço para meditar, como eu faço para toda aquela coisa? E ele fala assim, meditem como Cristo. E eles não entendiam muito bem, como assim meditar como Cristo? Eu tô aqui, fui viajar lá na outra cultura, lá no mestre, lá nas montanhas lá, no hinduísmo, não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele mandava, meditem como Cristo. E eles não entendiam, eu falei assim, como assim o mestre medita como Cristo? Aí um dia estavam reunidos lá com o mestre, eu falei assim, mestre, como faz para meditar como Cristo meditou? Como faz para meditar como Cristo, né? Aí conta que nesse momento assim, ele parou, assim, ficou meio profundamente concentrado. Ele não falou nada. Aí conta que começou a sair lágrimas do rosto dele, do mestre. E ele virou para os discípulos e falou assim, apenas se perdeu no amor. Ele apenas se perdeu no amor. E essa história também, quem conta ela é o Krishna 10, o músico muito famoso aí. Ele ainda está vivo também. Então, meus amigos, essas são as reflexões que eu queria ter trago para vocês hoje, para a gente conversar. Para mim é sempre muito importante estar aqui com vocês na manhã de domingo. Eu sempre agradeço demais ao Sebastião por essa oportunidade que eu tenho de vir aqui conversar com vocês. Para mim é muito importante, sempre fico muito feliz de vir aqui. E eu espero que, de alguma forma, as minhas palavras possam ter servido de alguma forma para vocês. Também gostaria de desejar um ótimo restante de domingo, uma ótima semana a todos nós, que a gente possa ter uma semana maravilhosa. E é isso. Queria agradecer pela oportunidade e um bom domingo a todos.